Tem uma pesquisa aqui para vocês sobre Donald Trump. Se você fosse questionado sobre Trump, o que você diria? Tem uma nova pesquisa Atlas Intel mostrou que mais da metade dos brasileiros tem uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos. Você responderia isso também, que você tem uma imagem negativa? Olha o tamanho da barra negativa. Tudo bem que a visão positiva também é bem grande aqui, né? Mas, claro, é mais de 10% inferior à negativa. 54,8%. Que a gente poderia até arredondar aqui para uns 55%. Tem uma visão negativa do presidente dos Estados Unidos. Brasileiros e brasileiras, tá, gente? Foram questionadas e questionados. Quem tem visão positiva? Gosto, acho que o que ele faz é bom, é isso aí mesmo, tem que fazer desse jeito. 41,7%. E aí a galera que respondeu, ó, não sei o que te responder, meu querido pesquisador ou pesquisadora, né? A pessoa que tenha sido abordada. 3,5% responderam, não sei o que dizer sobre Donald Trump. A pesquisa também questionou se os brasileiros estão preocupados com a possibilidade de Trump tentar influenciar a eleição aqui no Brasil. Estou curiosa para ver essa resposta, hein? Olha só que interessante. Quem diz nada preocupado, tem menor chance disso acontecer, influenciar a eleição do Brasil? Não, você não me preocupa. 45,5% dos entrevistados e entrevistadas disseram isso. Estou muito preocupado, pode dar um BO isso aí. 36,5%. Pouco preocupado ou preocupada, 10,9%. Ou arredondando aqui 11%. Galera que tá, não, nada me preocupa. Pouco preocupado, quer dizer, né? Porque nada é ali em cima. E algo preocupado, 6,9%. Então, dentro das preocupações, eles dividiram, né? Muito preocupado, pouco, um pouco ou nada. E aí cada um foi respondendo ali, como convinha no momento. 45,5%, portanto, dizendo que estão nadinha preocupados com isso. O Instituto ainda questionou os entrevistados sobre o lance da classificação para a organização terrorista, PCC e Comando Vermelho. Percepção do eleitorado sobre tratar facções como terroristas. Votaria com mais facilidade em um candidato que se diz a favor desta medida. 50%. Bastante, hein? 50,8% dizem que votariam em um candidato que é a favor de definir facção como terrorista. Por outro lado, a gente tem 33,6%, bem menos, hein, gente? Quase 20% a menos. Considerando a margem de erro, deve dar uns 15% a menos. Considerando a margem de erro, tá? De 35, 45, 50, é isso mesmo. 33,6%. Eu votaria com mais facilidade no candidato que é contra classificação terrorista. É o que disseram 33,6%. Ó, apoio ou rechaço a esta medida não é um fator determinante para o meu voto. Quem diz, não, meu voto não vai ser definido por apoiar ou não apoiar. 15,7% das entrevistadas, dos entrevistados. E aí, você responderia o quê nessa pergunta? Você votaria, se a pessoa diz isso aí, tem que ser classificação como terrorista mesmo, estamos cansados, quem sabe desse jeito resolve. Você votaria com mais facilidade em quem se diz a favor? Esse tipo de pesquisa pauta muito a postura da galera para a eleição, para entender de que maneira eles vão ali se comportar publicamente. Bom, vamos aqui à questão técnica da pesquisa. Atlas Intel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho. 3 de junho, hoje é dia 4? Estou longe aqui da calendário. É dia 4 hoje, né? É. Maravilhoso. Felipe ali atrás da câmera falou sim, dia 4. Então foi até ontem a pesquisa, tá? A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Apesar de ser ano eleitoral, o levantamento não tem registro no Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Porque não analisa exatamente a intenção de voto. Analisa outras questões que margeiam o voto, é verdade, mas não exatamente a intenção de voto. Matheus Teixeira está com a gente aqui ao vivo para trazer o olhar sobre como as ações dos Estados Unidos impactam as eleições aqui no Brasil. E lógico que os candidatos ou pré-candidatos, candidatas, ficam bem de olho nisso, hein, Matheus? Olha lá, é muita gente apoiando o candidato que disser que apoia a categorização de terrorismo.
Exatamente, Elisa. E a pesquisa mostra como vai ser decidida no detalhe essa eleição. Em relação ao terrorismo, que o atual governo é contra, que o presidente Lula é contra e tem uma ligeira vantagem nas últimas pesquisas que foram apresentadas, no caso do terrorismo, a população vai na contramão do que tem dito o presidente Lula. Mas em relação à possível interferência dos Estados Unidos, que é uma narrativa mais da esquerda e mais da militância do presidente Lula, tem uma ligeira vantagem para o presidente nesse quesito. Portanto, a percepção da população em relação aos temas é bastante polarizada, meio a meio, sempre com uma ligeira diferença para um lado ou para o outro. Ou seja, quem conseguir emplacar mais narrativas favoráveis pode levar essa pequena diferença, porque todas as pesquisas que lá no início mostravam o presidente Lula com uma vantagem, depois Flávio Bolsonaro, assim que foi lançado pelo seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, despontou, cresceu muito rapidamente, chegou a ultrapassar o presidente Lula em várias pesquisas. Depois do áudio ele teve uma leve queda, o presidente Lula se recuperou e aparece um pouco à frente. Mas muitos desses dados sempre na margem de erro, que é parecido inclusive com o que aconteceu nas últimas eleições, quando o presidente Lula venceu Jair Bolsonaro por uma margem muito pequena de votos. Portanto, a tendência é que novamente a gente tenha uma eleição muito acirrada e, como mostra essa pesquisa, não é apenas a eleição que é acirrada, não é apenas que a decisão sobre em quem votar que está polarizada, mas também a questão da pauta de costumes, a questão sobre a imagem que se tem das instituições, está tudo muito dividido no Brasil. Em relação ao terrorismo, uma leve vantagem pela taxação como terroristas, o que vai na contramão do presidente Lula, mas em relação a uma possível interferência dos Estados Unidos, que é uma narrativa da esquerda, há uma ligeira vantagem para esse campo político. Portanto, a depender do tema, uma leve vantagem para lá ou para cá. E é justamente o que deve acontecer nas eleições deste ano. Um segundo turno muito apertado, com uma pequena vantagem para lá ou para cá. Qual lado vai ter essa pequena vantagem? Acho que só o tempo vai dizer e só quando abrirem as urnas, Elisa. Matheus Teixeira conversando com a gente aqui sobre essa projeção desse cenário de eleição, as impressões dos apoiadores de um lado da política, de outro lado da política. Matheus, obrigada, hein?